eu sou a professora Joira e nesta aula falaremos sobre a reflexão da luz e espelhos planos. A reflexão da luz é um dos fenômenos ópticos que acontece quando um feixe de luz se propaga em um determinado meio e atinge uma superfície de separação com outro meio. No caso da reflexão, a luz incide em uma superfície que separa dois meios e retorna ao meio de onde veio, isto é, ela bate e volta. A reflexão pode ocorrer de duas formas, perfeita ou difusa. A reflexão perfeita acontece quando os raios paralelos incidem em uma superfície polida e refletem-se também paralelos entre si. A reflexão difusa acontece quando os raios paralelos incidem em uma superfície toda irregular, como por exemplo o papel e a parede, e refletem-se em todas as direções. Veja como representamos um raio de luz na reflexão. Temos uma superfície refletora, temos uma reta normal à superfície no ponto de incidência, que é uma reta que por convenção é pontilhada, e ela é uma reta suporte perpendicular à superfície no ponto onde o raio de luz incide, em relação ao qual se medem alguns ângulos. Um raio que incide na superfície e é chamado de raio incidente, e um raio que reflete, que chamamos de raio refletido. O raio incidente forma um ângulo de incidência com a reta normal e é representado por I. O raio refletido forma um ângulo de reflexão com a reta normal e é representado por R. Existem duas leis que descrevem como ocorre a reflexão da luz. Primeira lei: o raio incidente, a reta normal e o raio refletido estão contidos no mesmo plano. Segunda lei: o ângulo de incidência tem a mesma medida do ângulo de reflexão, I igual a R. Vamos agora falar sobre os espelhos planos. Espelho plano é toda a superfície plana que permite a reflexão perfeita da luz. Para se determinar a imagem em um espelho plano, vamos supor um pequeno objeto luminoso O seja colocado em frente a um espelho plano E. Os raios luminosos emitidos pelo objeto luminoso O refletem-se no espelho. Os raios refletidos correspondentes e prolongados para trás do espelho encontram-se todos em um mesmo ponto que chamamos de I. Esse ponto I é denominado imagem virtual do objeto. Vamos relacionar agora as características das imagens formadas por espelhos planos. O objeto e a imagem estão à mesma distância do espelho, ou seja, são simétricos em relação ao plano do espelho. A imagem produzida e o objeto são do mesmo tamanho. A imagem é virtual, pois é formada pelo prolongamento dos raios refletidos. O objeto e a imagem são enantiomorfas, isto é, idênticas na forma, mas invertidas lateralmente. Na figura do cão olhando no espelho, a imagem refletida da pata direita do cão será a pata esquerda. Um outro exemplo que você já deve ter percebido é que nas ambulâncias a palavra ambulância está escrito invertida. Isso acontece para que o carro que estiver à sua frente veja pelo retrovisor a palavra escrita de forma correta. Na figura, temos uma motorista olhando para um retrovisor do seu carro. Essa motorista pode enxergar apenas parte do que acontece atrás do veículo. Ela está ajustando o espelho, de modo a alcançar a máxima visibilidade traseira. A região que pode ser vista por meio dos espelhos chama-se campo visual. Para encontrarmos o campo visual de um espelho plano, devemos primeiramente determinar o ponto simétrico do observador em relação ao espelho. Traça-se raios partindo dessa imagem até os limites do espelho, obtendo-se a região visível para quem olha no espelho. Vamos agora falar sobre a associação de espelhos planos. Dois espelhos planos podem ser colocados de tal forma que as superfícies refletoras formem entre si um determinado ângulo.
O número de imagens formadas pela associação dos espelhos depende do ângulo formado entre os dois espelhos e é dada pela seguinte expressão matemática. O número de imagens formadas é igual a 360 graus dividido por alfa, que representa o ângulo de abertura entre os dois espelhos, menos 1. Vamos agora resolver alguns exercícios. Exercício número 1. Dois espelhos planos, E1 e E2, formam um ângulo de 110 graus entre si. Um raio de luz que incide em E, com um ângulo de 40 graus, como mostra a figura ao lado, é refletido sucessivamente por E1 e E2. O ângulo que o raio refletido por E2 forma com o plano de E2 é igual a 20 graus, 30 graus, 40 graus, 50 graus, 60 graus. Resolução. Partindo do desenho dado, traçamos um raio refletido pelo espelho 1, depois pelo espelho 2. Como dois ângulos opostos pelo vértice têm o mesmo valor, podemos encontrar o ângulo formado entre o espelho 1 e o raio refletido por ele, que é de 40 graus. Podemos perceber que há a formação de um triângulo e sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, se somarmos 40 graus mais 110 graus, temos 150. Para completar os 180, falta 30 graus. Como o ângulo formado pelo raio refletido do espelho 1 em relação ao plano do espelho 2 e o raio refletido do espelho 2 com o plano do espelho 2 são opostos pelos vértices, então também vale 30 graus. A alternativa B. Exercício número 2. Quando você se aproxima de um espelho plano de grandes dimensões, preso a uma parede vertical, tem a impressão de que sua imagem se aproxima do espelho e vai aumentando de tamanho. Letra A. Isso realmente acontece? Justifique. Quais características da imagem observada no espelho plano? Resolução. Letra A. A imagem formada por um espelho plano é sempre virtual, direita, do mesmo tamanho que o objeto e simétrica em relação ao plano do espelho. Sendo assim, a imagem se aproxima do espelho, mas não aumenta de tamanho em relação ao objeto. Resolução da letra B. Virtual, direita, do mesmo tamanho e simétrica em relação ao plano do espelho. Bibliografia consultada, fonte das imagens. Encerramos nossa aula sobre reflexão da luz e espelhos planos. Na próxima aula falaremos sobre espelhos esféricos. Até lá!